Gente, beleza? Voltando, nós estamos no bloco de doenças. A gente já viu doenças provocadas por vírus, por bactérias e uma parte dos protozoários. Os protozoários, quem já assistiu a aula do bloco passado, deve ter visto os risópodes e os esporozoários, que são aqueles que não possuem órgãos locomotores, precisam de um ambiente fluido, tá legal? Lembrando que toda medida profilática que tem dois hospedeiros, no caso da malária, que a gente falou no bloco anterior, homem e mosquito, medida profilática combate o mosquito, tá legal? Tratamentos doentes, sempre. Você não vai colocar saneamento básico, porque tá fora do contexto, tá bom? Bom, um grupo de protozoários que apresenta vários representantes que podem provocar doenças, que provocam doenças, são os flagelados. Vou colocar 4 doenças ali, a gente vai falando sobre as 4, tá legal? O mais importante é a doença de Chagas. Doença de Chagas. Nós temos ainda uma doença muito importante que acontece no Brasil, que é a leishmaniose. Temos ainda a giardíase. E nós temos uma doença sexualmente transmissível, também importante. É a tricomoníase. Legal? Bom, a mais importante é a doença de Chagas, então a gente vai gastar mais tempo com ela, tá legal? Vamos colocar aqui então em vermelho a doença de Chagas. A doença de Chagas, descrita por Carlos Chagas, que era um pupilo de Oswaldo Cruz, sanitarista, deveria ser o primeiro Nobel que o Brasil teria, mas Carlos Chagas foi sabotado, pelos próprios colegas que não enviaram os trabalhos e boicotaram os trabalhos dele para mandar para a Universidade de Oslo, e Oslo então disse: olha, nós não temos como dar o prêmio Nobel porque nós não recebemos o trabalho. Mais tarde, 5, 10 anos depois, Carlos Chagas recebeu uma menção honrosa na Universidade de Oslo, da Fundação Nobel, de Alfred Nobel, mas não é um Nobel, Enfim, Carlos Chagas, então, ele descreveu uma doença muito importante que tem como agente causador o Trypanosoma cruzi. Lembrando que esse C aqui do Trypanosoma cruzi, ele pode ser escrito com letra maiúscula ou letra minúscula, porque é homenagem a alguém. A terminação I determina que é homenagem a um homem. Em homenagem a Oswaldo Cruz, seu mestre, ele batizou o agente que ele descobriu. O agente transmissor é o barbeiro. Esse barbeiro pode aparecer em algumas provas com o seu nome científico, é o Triatoma infestans. Triatoma infestans. Legal? Além do Trypanosoma cruzi, tem o Trypanosoma gambiense, que provoca a doença de Tsetse, que é aquele sono, doença do sono. Enfim. Bom, quais são as curiosidades aqui? Tem-se o seguinte, tem-se o barbeiro, tem-se o homem. Lembrando, barbeiro, ele é um inseto, mas ele não é um mosquito.
Legal? Então, na prova, se você quer colocar assim, o inseto barbeiro, tudo bem. Mas se você sucumbir na hora e colocar assim, o mosquito barbeiro, putz, cara, já errou. Já errou, o cara não vai considerar. Tá legal? Então, ou coloca só barbeiro, ou coloca um inseto. Não especifica mosquito, porque não é mosquito, ele é um percevejo. Tá bom? Então, olha só. Um barbeiro, vou colocar assim, contaminado, contaminado, vou colocar de outra cor, dá uma picada no homem. Esse barbeiro é hematófago, se alimenta de sangue. Então, ele tem o nome de barbeiro porque essa parte do rosto ele é mais fina e altamente vascularizada. Ele é um inseto de hábito noturno. Então, quando as pessoas dormem, ele sai do buraco da parede onde ele está, porque é quando o homem invade o ambiente dele. E nessa picada, ele libera as fezes. Legal? Quando ele libera essas fezes, no mesmo lugar da picada, a picada, ela tem um anestésico. E o último estágio da dor é chamado de coceira. Esse homem, que era normal, agora, com essas fezes lotadas de tripanossoma, ele começa a coçar. Quando ele começa a coçar, ele abre esse ponto da picada e agora força a entrada das fezes contaminadas com o tripanossoma. E agora esse homem que era normal passa a ficar contaminado. Quando ele fica contaminado, esse tripanossoma ele costuma ir para o fígado, ele vai para o músculo, os músculos estriados, e ele gosta de ficar no músculo estriado cardíaco. Então agora, depois de um determinado tempo, esse homem começa a apresentar uma série de disfunções no corpo e um aumento do tamanho do coração. O lugar onde o coração ocupa, chamado de mediastino, já começa a ficar mais aumentado. Então, esse homem contaminado, quando ele é picado por um barbeiro sadio, aqui também vou colocar sadio para ficar legal. Sadio, esse barbeiro passa a ficar contaminado e vai contaminando outros. Tá legal? Bom, então isso aqui é o ciclo simples. O que você tem que saber? O que contamina o homem são as fezes do barbeiro. Tá legal? E não o sangue que ele está levando ali. Ele está sugando e está tirando as fezes. Na natureza, existe um chamado de animal reservatório. Na natureza, é o tatu, o animal reservatório. Então, o tatu faz o seu buraco lá, entra, tem o barbeiro e o barbeiro contamina esse tatu. Nossa, mas então tem tatu morrendo por aí. Não dá para saber. Tá legal? Não existe um estudo de números de tatus contaminados ou que morrem. Mas no homem, que é bom você saber, no homem, ele vai atingir o coração. E esse coração, que era desse tamanho, passa a ficar desse tamanho. Ele é megalia. Se eu fizer uma transfusão de sangue, eu vou resolver o problema? Não. Se eu fizer um transplante de coração nesse paciente, eu vou resolver esse problema? Não.
Você pode controlar o número de tripanossomas no corpo, mas não dá para eliminar ainda todo o tripanossoma. Qual o problema da cardiomegalia? O coração do tamanho normal, ele vai bater assim. Ok? Esse coração grande vai bater assim. Vai todo o sangue? Não. Tem muito refluxo? Sim. Então vai começar a faltar o oxigênio em algumas partes do corpo. Isso vai levar ele a óbito mais cedo ou mais tarde. Bom, então, medida profilática é evitar desmatamento, evitar invadir a área do barbeiro, que é, no caso, a mata. Mas olha só, uma pessoa que nunca saiu da área urbana, não há registros de problemas dele com isso, ele vai fazer o exame de sangue, vai fazer uma doação de sangue, e na doação de sangue eles fazem o exame chamado de, eu não sei se deve ter outro nome agora, era Machado Guerreiro o nome, que era o nome do exame para saber se tem doença de Chagas ou não. Se essa pessoa apresentar doença de Chagas, como é que ela pegou essa doença de Chagas se ela nunca foi para o meio urbano? Transfusão de sangue. O sangue que foi doado para ele estava contaminado. Tá legal? Esquece disso não. Transfusão de sangue. Uma outra coisa importante aqui. Deixa eu sair aqui, né? Ficar aqui. Pra você ver. Problemas que acontecem no Brasil. No norte, todo dia morre alguém com doença de Chagas. E um dos grandes momentos em que ele se contamina é com açaí. O governo do estado do Rio de Janeiro, há um tempo atrás, admitiu que mais de 20% do açaí que chega do norte é contaminado. Mesmo sendo pasteurizado, é claro, né, tem alguns lugares que fazem um processo melhor, mas ainda é um extrativismo. O cara chega lá, ele tira aquele açaí todo, as pessoas fazem uma parte mais caseira, lava, limpa aquilo ali, tudo direitinho, mas ele pode vir contaminado. Então é interessante saber a origem do açaí que você está tomando para evitar alguns problemas. Assim, é mais difícil acontecer, mas acontece. A quantidade de pessoas que se contaminam com açaí, principalmente no norte, é muito grande. E já foi registrado no sul do país pessoas que se contaminaram tomando caldo de cana. Calma, não estou dizendo que todo mundo que toma caldo de cana vai se contaminar. Um caso específico de pessoas que estavam viajando para o sul do país, tomaram caldo de cana em um lugar da estrada e começaram a apresentar sintomas depois de um determinado tempo e começaram a caça, né? Porque não é uma coisa normal ter doença de Chagas lá no sul. E eles começaram a perceber que estava vindo da cana. Foram lá no canavial de onde tinha vindo aquela cana e eles perceberam que os gambás estavam fazendo... O gambá ele é territorial, então ele faz xixi em determinadas áreas para determinar o seu território. E pela primeira vez eles encontraram um tripanossoma na bexiga desse gambá. Então ele passou a ser também um caso especial de transmissão de doença de Chagas. Tá legal? Bom, no próximo bloco, ainda nos protozoários, a gente vai falar sobre a leishmaniose, a giardíase e a tricomoníase. Tá legal? A gente se encontra daqui a pouquinho. Falou! Aguardo vocês no próximo bloco.